Graça e paz a todos vocês que estão junto com a gente aqui. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Sou o pastor Marcos de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, seja membro para receber todas as notificações e sempre tem uma mensagem de Deus para edificar a sua vida. E hoje aqui você está com a gente neste momento de conhecimento, conhecimento bíblico. Deixe o seu comentário porque é muito importante para nós. Compartilhe com outras pessoas nossas mensagens, porque nós estamos levando a palavra de Deus com muito zelo, com sinceridade, simplicidade e amor pela verdade, tá certo? Então nós hoje, nesse momento de conhecimento, nós vamos saber e conhecer por que Satanás odeia tanto a imagem e semelhança de Deus. A razão pela qual Satanás odeia o ser humano está profundamente ligado à narrativa bíblica sobre a criação, a queda de Lúcifer e a relação entre Deus e o ser humano. A Bíblia e a teologia cristã oferecem várias explicações para o ódio de Satanás contra a humanidade. E esse ódio tem raízes no orgulho, na inveja e na tentativa de desafiar a soberania de Deus. E aqui estão algumas razões bíblicas e teológicas que explicam por que Satanás odeia o homem. A primeira coisa é o orgulho e a sua queda. Satanás, originalmente um anjo de luz, foi criado por Deus por ser perfeito, mas caiu devido ao seu orgulho e desejo de ser igual a Deus. Se rebelou contra a autoridade de Deus e foi expulso do céu junto com os anjos que o seguiram. A queda de Satanás é descrita principalmente em passagens como Isaías 14, 12 ao 15 e Ezequiel 28, 12 ao 19, que falam sobre a sua tentativa de se exaltar acima de Deus. Diz em Isaías 14, diz: Tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas, nas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel 28 diz: O teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, pela tua resplandecência lancei-te por terra. Satanás não suportou a ideia de ser subordinado a Deus e por isso se rebelou, e desde a sua queda nutre um profundo ressentimento contra Deus, e esse ódio se reflete na sua atitude em relação à humanidade criada à imagem e à semelhança de Deus. Segunda coisa importante, a criação do homem e a imagem de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o que dá ao ser humano um valor único em relação ao resto da criação. Quando Satanás observa a humanidade, ele vê seres que são amados e honrados por Deus, apesar da sua natureza caída. Isso desperta o seu ódio, pois ele se vê como um ser que foi descartado, rejeitado, enquanto os humanos têm a oportunidade de ter uma relação íntima com Deus. Em Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Salmo 8, 4 e 5 diz: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que o visites? Pois fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A criação do ser humano, com sua dignidade e propósito divino, é algo que Satanás despreza, especialmente porque ele, sendo um anjo caído, não pode experimentar mais essa relação com Deus como estava antes. Terceira coisa importante, a queda do homem e a promessa da redenção. Satanás também odeia a humanidade por causa da queda do homem do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, Satanás teve um papel direto nessa queda, ao enganar Eva e incitar a desobediência a Deus. No entanto, o que realmente aumenta o seu ódio é a promessa que Deus fez imediatamente após a queda, de que a descendência da mulher, referindo-se a Jesus Cristo, viria para esmagar a cabeça da serpente Satanás e trazer a redenção à humanidade. Em Gênesis 3 e 15 diz: inimizade entre ti e mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, sabendo dessa sua derrota, seria certo por meio da obra redentora de Cristo, passa a atacar o ser humano de todas as formas possíveis,
buscando afastá-los de Deus e impedir que experimentem a salvação. Quarta informação importante: o ódio ao plano de redenção e a vitória de Cristo. O plano de Deus para a salvação da humanidade é uma grande afronta para Satanás. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu de uma vida perfeita, finalmente morreu na cruz pelos pecados da humanidade, Satanás foi derrotado de maneira decisiva. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte de Satanás, ao ressuscitar dos mortos, é um golpe direto contra os objetivos de Satanás, de manter as pessoas escravizadas ao pecado e à morte eterna. Colossenses 2,15 diz: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Em Hebreus 2,14-15 diz: pois visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também igualmente participou das coisas, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E Satanás, sabendo que a sua derrota é certa, passou a odiar ainda mais a humanidade, tentando frustrar os planos de Deus e impedir que os seres humanos experimentem a vitória conquistada por Cristo. Quinta informação importante: Satanás é vingativo e invejoso. Satanás é descrito como acusador em Apocalipse 12:10. O inimigo que semeia o mal, a mentira e a tentação, ele sente inveja da posição que os humanos têm diante de Deus, especialmente porque através de Cristo eles podem ser perdoados e restaurados. A inveja e o desejo de destruição são características de Satanás, e ele quer levar os seres humanos a afastarem-se de Deus, virarem as costas para Deus, assim como ele fez ao cair do céu. Em Mateus 13:39, a Bíblia diz: o inimigo que a semeou é o diabo. João 8:44, vós sois do vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Satanás, em sua rebeldia, busca levar o máximo possível de pessoas para ele, com a destruição eterna, pois não suporta a ideia de ver os seres humanos restaurados e vivendo para glorificar a Deus. Sexta informação importante: o ódio de Satanás e a Igreja de Cristo. Após a ascensão de Jesus, Satanás intensificou seus ataques contra a Igreja, o corpo de Cristo. A Igreja é a noiva de Cristo, e Satanás, em seu ódio a Deus e seu plano, tenta destruir a Igreja por meio da perseguição, engano, falsas doutrinas e divisões. Seu objetivo é desviar os cristãos da fé e afastá-los da sua missão de proclamar o Evangelho e expandir o reino. Mateus 16:18 diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Conclusão de tudo isso: Satanás odeia a humanidade por várias razões, mas o principal é que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e têm a oportunidade de experimentar a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo. Esse ódio de Satanás é alimentado por seu orgulho, inveja, sua profunda rebelião contra Deus. Sua missão é tentar e destruir o relacionamento entre Deus e o homem, afastando-os da verdade da salvação que é encontrada somente em Cristo. Como cristãos, a resposta é resistir Satanás, permanecer firmes na fé e confiar na vitória que Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário.